Olá, alunos do Manuel Novaes. Estamos começando a segunda aula de bateria, né, do curso de 2021, em que estamos enfrentando esse desafio, né, de fazer aula remota e juntar conteúdos, né, que deveriam ter sido do ano de 2020 juntamente com 21. Nessa aula nós vamos desenvolver a prática na leitura de partituras, que vai ser uma ferramenta importantíssima para essa aula à distância. Se vocês conseguirem fazer a leitura correta, muita coisa pode ser passada por escrito e facilitar esse desenvolvimento de vocês. Bom, primeiro vamos ver os tipos de exercícios. No decorrer do curso, vamos desenvolver principalmente dois tipos de exercícios. O primeiro tipo são os exercícios de rudimentos, que além de aperfeiçoar a técnica, também nos ajuda posteriormente na execução das viradas, né, que também são conhecidas como variações. E o segundo tipo são os exercícios voltados ao ritmo dos diferentes estilos musicais. Então a gente vai ver a abordagem desses dois temas principais. Os rudimentos são exercícios que somente trabalham a questão da alternância das mãos, a postura das mãos também. A gente vai ver nessa aula também como são os diferentes tipos de pegada, né, de aderência que você tem à baqueta do instrumento. Então, o rudimento, voltando para eles, trabalha com essa questão da alternância de mãos, velocidades, diferença das figuras musicais aplicadas, né, nesses rudimentos. Então, tudo isso vai ajudar a deixar mais limpo a forma de tocar. Sua forma de tocar fica mais limpa e quando você for fazer uma virada, uma variação, qualquer coisa do tipo, até mesmo a execução simples, né, de alguns elementos na própria levada, na própria estilo musical que você estiver tocando, isso vai se tornar mais claro, mais fácil de ouvir e de maneira mais precisa. E como eu falei, o segundo tema, que são os ritmos, né? A gente vai abordar alguns ritmos que são mais comuns. Nesse início aí, a gente vai trabalhar com um método chamado Carmine Appice, que ele foi baterista de grandes bandas de rock, inclusive acho que de Rod Stewart. E ele tem um trabalho completo aí, né, em relação a essa execução de ritmos. Vale a pena para qualquer pessoa que esteja iniciando ou não ter a leitura desse método. A gente vai abordando aos poucos. E de rudimentos, principalmente a gente vai trabalhar com stick control, que é também um método voltado a essa questão de alternância de mãos. Em apoio também eu conheço um material interessante que é o Bateria Brasileira, de Cristiano Rocha, que a gente também deve abordar algumas coisas para principalmente abordar a questão dos ritmos nacionais, né, o que é utilizado aqui no Brasil naturalmente. E fora outros materiais de apoio que a gente vai ver no decorrer do curso. Seguindo o texto, para termos um melhor aperfeiçoamento técnico, vamos aprender também sobre a postura apropriada para tocar bateria e as diferentes formas de segurar uma baqueta. Então, começando com esse tema, né, de postura corporal, observe em ambas as imagens laterais, né, na esquerda e na direita, a postura da coluna é ereta, né, ou seja, você, para poder tocar bateria de forma saudável, né, porque quando a gente está jovem, a gente não sente nada na coluna. Quer dizer, alguns sim, né, porque tem problemas congênitos ou que foram desenvolvidos ainda na infância. Mas a maioria não sente nada na coluna. Mas se você desenvolver uma postura errada, com o passar do tempo, isso pode lesionar a coluna. E como a coluna ela tem a chamada cervical, né, que são as conexões, né, da coluna. A coluna, na verdade, é quase que um quebra-cabeça, ela tem várias partes. E dentro dessas partes, desses ossos, tem os nervos, tem as terminações nervosas. E cada uma dessas terminações muitas vezes estão ligadas a movimentos que você faz com o braço, faz com as pernas, né? Não só a questão de peso, né, que as pessoas se preocupam com a coluna só por causa do peso, mas a coluna também tem a ver com vários movimentos musculares, também nos braços, nos dedos, na mão, nos pés, nas pernas. Então é importante a gente conservar
da melhor forma possível ela. E caso você tenha algum problema de coluna já, é bom consultar um médico, um ortopedista para poder melhorar essa condição, né? Inclusive para tocar ajuda bastante. E na imagem acima, observe que o ângulo de 90 graus na região do joelho, observe ele, né, na região do joelho. Para isso é necessário regular a altura do banco corretamente. Então, nessa imagem a gente vê algumas angulações que são ideais, né, para que a gente não machuque também as articulações, que é outro ponto importante. Seja para instrumentos como bateria, instrumentos como violão, teclado, piano, há sempre uma preocupação por parte dos professores em relação às articulações, porque se uma pessoa, através do estudo, desenvolve um problema nas articulações, obviamente esse problema vai impedir ou atrapalhar a pessoa de tocar seu instrumento a longo prazo, né? A gente vai ver que tem pessoas que têm problemas de tendinite, né, principalmente na região das mãos, ou então lesão em alguma articulação, seja joelho, cotovelo, ombro. Então, para conservar isso, é importante tentar, sempre que possível, fazer essa angulação de 90 graus, né? Ou seja, é como se fosse uma letra L, né? Só que ela está de cabeça para baixo, né? Está meio de lado aí. Mas é a mesma angulação que a gente tem na letra L. Ou seja, a gente vai ver a nossa perna na parte inferior da perna completamente reta e fazendo um ângulo de 90 graus na coxa, né, na região da coxa, para evitar lesões. Então, se a gente observar o banco da bateria, a gente tem aqui esse parafusinho aqui perto do mouse, onde a gente pode deixar o banco mais alto ou mais baixo para evitar, para não fazer uma angulação inadequada. Não é muito legal deixar muito mais alta, né? Ou seja, esse 90 graus vai ser mudado por conta disso se você colocar o banco muito alto. E se você colocar o banco muito baixo também, você vai reduzir essa angulação e também vai ficar inadequado. O ideal realmente é que tenha esse padrão aí de 90 graus. Postura das mãos. Muita gente quando começa a tocar, segura a baqueta de qualquer forma, assim como acontece em outros instrumentos também. Você pegar uma pessoa que toca violão, ou que toca piano, ou que toca violino, muitas vezes pega de qualquer forma o instrumento e vai criando certos vícios, né? Certas dificuldades depois de se corrigir isso. Então é muito importante nessa fase inicial de estudo a gente aprender como são as formas de segurar uma baqueta para que a gente tenha um melhor aproveitamento. Essas posturas ajudam nessa questão de aproveitamento. Sempre que a gente está trabalhando uma técnica, seja de qualquer área de conhecimento, a gente visa fazer um trabalho com o máximo de eficiência e com o mínimo de esforço. A técnica da postura das mãos não é diferente. A gente pode conseguir uma boa sonoridade, tanto em questão de potência de som ou clareza de som, ou seja, um bom trabalho com essa baquetada que a gente vai dar no instrumento, mas sem esforço, sem machucar a mão, sem machucar as articulações. Então, por isso que é importante aprender essa postura. Inicialmente, temos duas posturas para as mãos, que também é conhecido como pegadas, né? Temos a pegada tradicional, onde temos duas posturas diferentes em cada mão. Se você observar a figura que está mais abaixo, na região da direita, você vê que a mão esquerda está de um jeito e a mão direita está de outro. Então a gente tem duas pegadas, duas posturas diferentes. E a pegada chamada de matched, que traduzindo seria uma pegada combinada, ou seja, com combinação, com igualdade, né, nas duas mãos, onde temos a mesma postura para as duas mãos. Na pegada matched, temos algumas variantes que são as pegadas conhecidas como americana, francesa e alemã. Então, a postura da mão tradicional, pegada tradicional. A gente observa nas três imagens como é que funciona isso. Na mão esquerda, a gente vai ver que a baqueta, a palma da mão primeiramente, ela fica para cima,
E a baqueta ela fica atravessada entre os dedos do meio, né? Você vê que o dedo médio e o dedo anelar está sendo separado pela baqueta. E o fundo da baqueta fica embaixo do polegar, né? Como a gente vê na imagem superior aqui, ó, você vê que a baqueta está dividindo a mão no meio, né? O dedo anelar e o dedo maior, né? O dedo médio, ele está aqui sendo separado pela baqueta. E continuando aqui a sequência, você vê que o polegar ele fixa, né? Ele consegue agarrar melhor essa baqueta. E embaixo, né, você vê isso de maneira um pouco mais compacta, né? Ele já conseguiu, ele ajustou a baqueta na mão e fechou a mão. E na imagem da direita, você vê que cada mão está com uma pegada diferente. Essa mão esquerda está com uma pegada tradicional e a mão direita ela fica com uma das três pegadas que a gente vai estudar nas próximas imagens. Por que que existe isso? Isso é uma forma de pegar que vem da banda marcial, né? Das bandas de fanfarra, até mesmo no próprio exército, quando muitas vezes os soldados estão marchando, seja em uma guerra ou no treinamento, muitas vezes usa-se a música para dar o ritmo dessa marcha. Então, como é que a gente consegue andar e tocar caixa ao mesmo tempo, né? Através de uma correia, semelhante a uma correia que a gente usa em uma guitarra ou no saxofone, só que uma correia adaptada para caixa. E a forma como às vezes fica inclinada essa caixa na utilização da correia faz com que o braço esquerdo ficasse desconfortável, né? Se a gente conseguisse, se a gente fosse tocar com as duas mãos na pegada da mão direita aí da imagem. Então, se colocou essa pegada com com a palma para cima, né? E com a ponta da baqueta atravessando os dedos, para essa mão esquerda ficar um pouco mais elevada, a caixa inclinada, né? Com a boca da caixa inclinada um pouco para a direita, e a outra mão que está mais embaixo pode se ficar na posição comum mesmo, na posição normal, e aí ajudar, né, nessa inclinação a conseguir tocar as duas mãos sem muita dificuldade. Só que essa pegada que é típica da caixa clara da banda marcial veio também para a bateria que a gente está estudando, esse conjunto de instrumentos. Existem bateristas que gostam ou que preferem ou que acham que essa técnica se torna mais adequada para o estilo que eles tocam. Então até hoje se usa essa pegada tradicional, como a gente vê na imagem da direita, onde a gente tem duas mãos diferentes. Prosseguindo, nós temos duas pegadas que são semelhantes, que é a pegada francesa e a pegada americana. Na primeira imagem, você vê que o dedo indicador ele está criando, né, como se fosse um gancho, né, uma dobra, para que você possa encaixar a baqueta aí nesse local, né? Na imagem um pouco mais à direita, você vê que esse gancho aqui, ó, a baqueta está apoiada justamente nele. Os três dedos, né, que sobram, que é o dedo médio, anelar e mínimo, eles terminam abraçando o restante da baqueta. E o polegar, ele faz oposição com esse gancho que a gente fez aqui no indicador. Bom, a gente vai ver nos vídeos, né, no decorrer do curso, como é que a gente pode desenvolver uma leveza, principalmente nesse dedo médio, anelar e indicador, ou desculpe, médio, anelar e mínimo, porque justamente através desses dedos a gente vai conseguir controlar técnicas como a questão da rufada, a gente vai conseguir controlar o repique, né, dessa baqueta, quando ela bate na pele, ela volta, e se a gente souber manusear esses dedos, a gente faz com que ela volte de novo, é o chamado double stroke, que faz com que a gente, com um único movimento, né, de braço, consiga tocar duas ou três notas, utilizando apenas a ponta dos dedos para poder ter retorno, né, ter um repique na baqueta. E basicamente as duas pegadas, americana e francesa, são muito semelhantes. A diferença está mais voltada à questão dos ombros.
A pegada francesa, ela tem os ombros um pouco mais próximos do corpo, como a gente vê na imagem abaixo, né? Aqui na esquerda. E a pegada americana é um pouco mais aberta, né? Você vê os ombros um pouco mais abertos. Consequentemente, as baquetas ficam também em uma posição diferente. Você vê que a francesa, as baquetas ficam mais paralelas. E na pegada americana, elas formam tipo um triângulo, né? Ou seja, uma angulação diferente. Outra postura também conhecida é a postura alemã, né? A pegada alemã. Onde a gente vê também o mesmo gancho, né? Que é feito pelo dedo indicador, como na outra pegada. O dedo polegar vai fazer força contra esse indicador para poder fazer uma pinça, né? na baqueta. A gente também utiliza os outros 3 dedos para poder abraçar a baqueta. Só que observe que as costas da mão, né, as costas da mão estão para cima. Vou voltar à imagem anterior só para vocês observarem. Ó. Nessa imagem, né, ó, tanto nessa como na outra, ó, se a gente observar, tirando só essa direita aqui que eu depois explico, mas aqui na francesa, tá vendo? A gente observa que a mão está de lado, né? Ela não está com as costas para cima. Ela está de lado, ela está com a palma, as costas da mão para as laterais. Já na pegada alemã, a gente vai ver justamente essas costas da mão para cima. Então a gente, quando a gente começar a tocar, a gente vai perceber que a francesa a gente tem um pouco mais de controle com o uso dos outros 3 dedos, né, com o dedo médio, anelar e mínimo, do que com a alemã. A alemã é uma pegada mais voltada para força. Se você está tocando um ritmo ou um trecho da música, ou sei lá, uma forma de se expressar com a bateria, em que você precisa de mais força, a pegada alemã é muito melhor porque você trabalha um pouco mais do pulso com um pouco mais de força. Mas se você precisa de um pouco mais de leveza, um pouco mais de delicadeza, um pouco mais de controle, né, na quantidade de batidas que você vai fazer, a forma que vai bater, a pegada francesa e a pegada americana são melhores. Você vai ter um domínio melhor por conta dos 3 dedos que vão ser melhor utilizados. Já na pegada alemã, você tem como principal ponto realmente a pinça utilizada entre o polegar e o indicador, e os dedos que sobram, né, os outros 3, você tem pouca articulação com eles. Você usa mais o pulso, né, para poder bater e consequentemente produzir mais som. E com relação à justificativa da imagem, né, que está aqui no canto inferior da direita, é somente porque eu aproveitei a mesma imagem só para mostrar a diferença dos cotovelos. Chegando nos rudimentos, nós vamos ver um trecho aqui do Stick Control, que é um dos métodos que eu citei mais cedo, onde a gente vai aprender a fazer essas variações, né, entre mão direita e mão esquerda. Esse primeiro exercício é bem fácil mesmo, é só para poder a gente aprender como faz. E depois vai ter uma série de outros e também de outros métodos que eu posso utilizar como suporte para ajudar nisso. Nesse primeiro momento, vamos fazer 4 exercícios de rudimentos bem básicos, apenas para entender como funciona a leitura deles. Esses exercícios podem ser feitos em qualquer superfície, como a pele da caixa da bateria. Você pode utilizar o cimbal se você quiser um pouco menos de barulho. Em um emborrachado, existem algumas lojas de música que vendem inclusive esse emborrachado, já cortado em formato de círculo, né, para parecer um pouco mais com o espaço que você vai ter tocando a bateria, tocando os tambores. Em alguns locais também, como aqui em Salvador a gente vê o Tabuão, onde vende materiais, né, de borracha, acolchoados e tudo mais. Algumas daquelas lojas ali também vendem esse tipo de emborrachado que vocês podem utilizar para poder impactar a ponta das baquetas sem danificar o móvel de casa, né? Por exemplo, tem pessoas que utilizam às vezes almofadas, até o sofá, enfim. Eu não recomendo porque realmente o impacto sucessivo das baquetas com o tempo vai rasgar o tecido e vai terminar prejudicando esse móvel, essa peça, né, que você tem em casa. E por fim, você pode utilizar qualquer outro lugar que não seja
danificável, né? Que nem danifique muito a baqueta e nem danifique a superfície que você vai utilizar. Mas a escolha é livre. Eu recomendo mais a caixa da bateria, o cimbal ou emborrachado. Mas, enfim, contanto que vocês não se prejudiquem, qualquer superfície é suficiente. E nessa fase em que a gente está usando o chamado single stroke, né, que é a batida sem o repique, né, a batida simples, em que você vai apenas bater e a baqueta fica ali, você pode treinar até, enfim, até na sua perna. Se você está trabalhando só a questão de direita e esquerda, você pode usar a palma da mão e fazer a direita e esquerda acontecer. Mas óbvio, quando a gente começa a trabalhar técnicas mais apuradas, como o double stroke, onde você vai fazer um movimento de descida com a mão e tocar duas notas ao mesmo tempo, né? Ou seja, uma sucessiva da outra, aproveitando o repique, obviamente a sua mão não vai fazer o mesmo efeito. Mas para esse início, tudo bem, dá para a gente fazer. Então a gente observa aí na imagem abaixo que ela é cheia de R e L, né? No lado tem uma legenda, o L é a mão esquerda e o R é a mão direita. Isso vem do inglês, né? O R é o right, que é a mão direita, que é o lado direito, e o L é o left, que é o lado esquerdo. Isso é muito encontrado, por exemplo, em controles de videogame, né? Se você utilizar qualquer controle de videogame, você vai ver que tem o L e o R, né? O R na direita, que é o right, e o left na esquerda, que é o L. Inclusive, alguns controles têm o LB, o RT, enfim, aí são variações, mas o importante é o R e o L que você encontra lá para poder entender o que é direita e esquerda. E aí, no exercício número 1, a gente está trabalhando uma clave de Fá, porque essa clave de Fá é uma maneira alternativa de você também representar algumas formas de se escrever percussão e bateria, principalmente. Geralmente eu prefiro a utilização da clave de percussão que eu falei na primeira aula. Fica mais claro para todos, mas não está errada essa clave de Fá aí. E a gente tem a presença desse C que está cortado. O C sem o corte representa o compasso 4x4 e o C com o corte representa o compasso 2x2. Em termos de capacidade de conteúdo, né, de notas que podem caber ali, são compassos, digamos assim, similares, né? Por exemplo, em um compasso 2x2, cabem 2 mínimas, 4 semínimas e 8 cocheias. Em um compasso 4x4, da mesma forma, pode caber 2 mínimas, 4 semínimas e 8 cocheias. O mais importante aqui seria a gente aprender a fazer esse agrupamento aí. Observe que nesse primeiro momento aqui nós temos 4 cocheias e depois mais 4 cocheias, totalizando as 8 que eu falei um pouco mais cedo. Eu acho que é até mais fácil da gente contar isso aqui como se fosse um 4x4 para entender melhor essa divisão de tempo. Se fosse um 4x4, nós teríamos a semínima com o primeiro tempo, outra semínima com o segundo, outra semínima como o terceiro tempo e uma quarta semínima como o quarto tempo. Se a gente pegar cada semínima dessa e dividir, nós vamos ter essas duas cocheias no primeiro tempo, essas duas cocheias no segundo, essas duas no terceiro, essas duas no quarto. Fica mais fácil de contar. Sendo assim, a gente vai ter, contando, né, primeiro tempo, tá, tá. Segundo tempo, tá, tá. Terceiro tempo, tá, tá. E quarto tempo, tá, tá. Ou seja, vai ficar tá, 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 tá. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. R, L, R, L, R, L, R, L. Essa seria a leitura básica para a gente ler esse primeiro compasso. E tudo se repete no segundo compasso. No final a gente tem uma barra dupla para fechar o exercício e temos 2 pontos aqui que é chamado de ritornello. O ritornello está nos dizendo para voltar para o início. Eu li essas 8 notas do primeiro compasso,
li essas 8 notas do segundo compasso e o ritornelo está me convidando a voltar para as primeiras 8 notas e ler depois as segundas 8 notas. Esse ritornelo, geralmente em exercício, diz um pouco mais do que isso, né? Se fosse de uma partitura comum, estaria dizendo apenas você voltar uma vez. Mas no exercício é sempre para você chegar no fim do exercício e lembrar que tem que voltar de novo. Chega de novo, volta de novo. Ou seja, para que você faça um loop, né? Ou seja, uma ida e vinda de várias vezes até aperfeiçoar o exercício. O mesmo conceito que a gente aprendeu em cima está aplicável embaixo. O que mudou é que ao invés da gente utilizar a direita e esquerda, a gente vai utilizar primeiro a esquerda, que é o L, e a direita, que é o R. Então a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. L, R, L, R, L, R, L, R. Vou fazer um vídeo explicando um pouco melhor isso para poder ficar mais fácil, né? Vai ser um vídeo anexo, só para poder ficar melhor a demonstração. Mas basicamente é isso. Terceiro exercício a gente vai ter direita, direita, esquerda, esquerda, repetindo várias vezes. E o quarto exercício, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, também repetindo várias vezes. A última tela que nós temos é sobre os ritmos, né? Lembra que eu falei dos ritmos, estilos musicais? E aqui é um ritmo básico. Esse livro trata basicamente da cultura rock, né? Ou seja, a gente vai ter o rock e o pop aí sendo apresentados, mas o conhecimento que nós vamos aprender aqui pode também ser aplicado em outros estilos musicais, porque uma vez entendendo como funciona, posteriormente eu posso colocar partituras próprias de um estilo como salsa, como samba, reggae, enfim, qualquer outro tipo que venha aparecer. Então, aprender a ler vai ser o mais importante. Se você tiver sem bateria, recomendo treinar pelo site do link, né? Você vê aí que tem escrito virtualdrumming.com. Eu vou mandar um PDF para vocês com a aula, aí fica mais fácil você recortar e colar se você estiver utilizando o computador. Caso você esteja utilizando o celular, um tablet, aí é muito mais fácil você colocar na loja, né, o Play Store, ou eu nunca lembro qual é o do iOS, né, da Apple, mas também tem um similar ao Play Store, que você pode baixar aplicativos de baterias virtuais. Infelizmente, nessa situação em que a gente está em pandemia, lockdown, não pode abrir a escola para poder exercitar no instrumento, vai ser o quebra-galho, certo? Bom, enfim, indo diretamente para a partitura, nós temos aqui uma partitura semelhante ao que eu mostrei na aula passada, né, em que a gente via a clave de percussão, 5 linhas, e eu fiz uma demonstração de onde ficava cada instrumento da partitura nessas 5 linhas. Só que essa partitura aqui ela é mais simplificada. Ela, ao invés de utilizar as 5 linhas, ela está utilizando apenas 3 linhas, mas não pense nisso como partitura comum. É como se fossem 3 linhas de tempo. A linha de baixo, que tem BD, é como a gente viu naquela imagem que tinha os nomes em inglês, né? Bass drum, ou seja, o bumbo que a gente fala aqui em português. O SD é o snare drum, que é a caixa que a gente fala em português. E esse sim é de cymbal, ou chimbal, como a gente fala em português. Então, essas 3 linhas, é como se eu tivesse aqui uma linha só para o cymbal, uma linha só para a caixa, uma linha só para o bumbo. A gente não vai ler linha e espaço, como a gente faz na partitura tradicional. Aqui é só a linha, certo? É uma linha do tempo, que chama de timeline, né? Uma linha do tempo, só para o bumbo, uma outra linha do tempo só para a caixa, uma outra linha do tempo só para o cymbal. Bom, a gente tem várias formas de enxergar isso, né? Primeiro, de maneira horizontal. Vamos pegar a linha do bumbo e a gente vai colocar aqui tempo 1, 2, 3 e 4, né? Então a gente vai ter aí no tempo 1 o som do bumbo,
No tempo 2, a gente não vai ter som nenhum, porque esse símbolo que está aí é um símbolo de pausa, e ela tem o mesmo tamanho da semínima que iniciou. Aí o bumbo é uma semínima, o segundo tempo é uma pausa de semínima. O terceiro tempo é uma outra semínima que produz som, e o quarto tempo é uma pausa de semínima. Então a gente vai ter aí, ó, 1, 2, 3, 4. Tum, tum, né? Ou seja, a gente tocou o primeiro tempo, você vê que teve um tempo vazio aí, que eu não emiti som nenhum, e um terceiro tempo que teve som, um quarto tempo que não teve som nenhum. Na linha do meio, que é a linha da caixa, a gente vai ter o primeiro tempo vazio, né, porque tem uma pausa de semínima, ou seja, vai ficar em silêncio. O segundo tempo com o som da caixa, terceiro tempo vazio, o quarto tempo com o som da caixa. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Tá, tá. Você vê que o tempo 1 ficou vazio, ficou um espaço em branco aí. O tempo 2 eu fiz o tá, o 3 ficou vazio novamente, o 4 eu fiz o tá. E de maneira horizontal ainda, pensando, nós temos a linha de cima, que é do cimbal, onde a gente tem a figura da colcheia. Você vê que está com um X, né? A imagem talvez esteja um pouco distante, mas é tipo um X, como eu falei na aula passada. Esses X são utilizados para pratos. Mas a forma aí é de uma figura de colcheia. Quando a gente tem duas colcheias juntas, né, ou quatro, como é o caso aí, ao invés de a gente desenhar cada bandeirinha, né, que a gente viu também na aula sobre a semínima, eu desenhei a semínima, cocheia, semicocheia, né, em uma das telas. Em vez de a gente pegar a cocheia e colocar uma bandeirinha para cada nota dessa, a gente pode juntar todas as bandeiras e formar esse travessão escuro que a gente está vendo na parte superior. Então, cada perninha dessa e cada xizinho desse aí vai funcionar como uma cocheia. Então, observe que essas duas cocheias estão antes dessa semínima, que é dessa coluna aqui, ó, dessa vertical aqui, ó. Então, essas duas cocheias fazem parte do tempo 1. Você vê que elas fazem parte juntamente, né, com as duas semínimas aqui, a semínima de pausa e a semínima de som, é o tempo 1. Essas duas cocheias daqui, elas estão alinhadas, ó, com essa semínima aqui do segundo tempo, né, e ela não ultrapassa o terceiro tempo, né? Então essas duas cocheias aqui fazem parte do segundo tempo. É similar ao exercício de rudimentos que eu falei um pouco atrás. Essas daqui vão ser pelo terceiro tempo e essas daqui vão ser o quarto tempo. Então a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, cada duas notas que eu fiz aqui no microfone é um tempo, né? Porque são duas cocheias. Então a gente vai ver isso de maneira mais prática. Eu vou colocar aqui agora para a gente pensar de maneira vertical, né? A execução desse ritmo. Você vê que cimbal e bumbo estão funcionando ao mesmo tempo, na mesma hora. Depois tem uma cocheia sozinha. A gente vai ver isso no áudio. Caixa e cimbal juntos. E depois vai ter uma cocheia sozinha. Novamente bumbo e cimbal juntos. Depois uma cocheia sozinha. Caixa e cimbal juntos. E uma cocheia sozinha. Vou fazer a demonstração completa dos 4 exercícios, né? Cada exercício vai tocar um pouco. Vai ter um momento de pausa, vai começar o segundo exercício, pausa, o terceiro exercício, pausa, o quarto exercício, para vocês poderem consultar e tentar executar cada um desses do seu instrumento, ou caso você não tenha instrumento, você pode usar o instrumento virtual, ou ainda, no pior das hipóteses, como eu falei da perna, né, a gente pode até tocar com as mãos. Você bate sua mão direita na perna esquerda, bate a caixa, né, que seria a sua perna direita com a mão esquerda. O bumbo vai ser seu pé pisando no chão. Isso acontece muito quando a gente não tem o instrumento para estudar. Você pode também utilizar o chamado praticável, que é um instrumento, que assim, é um simulador, né, do instrumento, que é muito mais barato, e que também não faz zoada. Tem gente que estuda a partir disso aí,
para poder não ficar sem o instrumento, né, sem a prática. Uma vez você resolvendo esses movimentos, quando você passa para uma bateria de verdade, o nível de adaptação é mais fácil, né? Pelo menos é melhor do que não estudar nada. Vamos colocar o áudio dos 4 exercícios e vocês vão acompanhando a partitura. Exercício número 1. Exercício número 2. Exercício número 3. Exercício número 4.